Queridos amigos, que alegria! Estamos entrando com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna. Estamos estudando hoje, será o segundo programa do capítulo 11, Fazendo Novos Amigos. É muito interessante nós analisarmos que estudamos no primeiro programa a história de Dimas e a história de Fábio. Eles vieram com a missão Jerônimo e André Luiz, que iriam trabalhar mais perto da crosta, com o desencarne de 5 irmãos que haviam se preparado. Trabalharam aqui na crosta, foram criaturas boas, se prepararam para o desencarne e agora então é hora de serem recolhidos diante desse momento da morte física. E agora nós vamos ver os outros casos, né? Eu gostaria apenas de lembrar o irmão que está vendo esse programa, o amigo, pela primeira vez, eu gostaria que você se cadastrasse na página ou se inscrevesse na página do YouTube da TV A Caminho da Luz, para que você possa acompanhar esse programa desde o início, ou seja, o prefácio. É um prefácio maravilhoso de Emmanuel, e depois nós temos os estudos pautados. Cada capítulo deu 2 programas, com exceção do capítulo 7º, que deu 3 programas. Então, eu gostaria que você se atentasse a isso e, se você gostou, compartilhe, porque é muito importante a nossa divulgação. É isso mesmo, André Luiz? É isto mesmo, a divulgação, ela é tudo. Cumprimentamos, saudamos os nossos telespectadores, que possamos ter um programa em que todos que estão nos acompanhando possam compreender a nossa linha de raciocínio e compreender a linha de raciocínio do Espírito, amigo que nos deixou esta obra. Quem está acompanhando o livro Obreiros da Vida Eterna, nós também deixamos a dica. Nós já temos disponível os outros 3 livros que antecedem a este, o estudo do livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, e agora estamos capítulo por capítulo estudando este livro maravilhoso que é Obreiros da Vida Eterna. Então agora nós vamos entrar no terceiro, poderíamos dizer assim, caso de atendimento de Jerônimo e André Luiz. Vamos relembrar que o padre Hipólito e também Luciana, que fazem parte desse grupo de 4 pessoas, ficaram na casa transitória, porque além de ajudar Zenóbia, eles também vão ajudar agora os irmãos que vão ser levados para socorro lá. Vamos agora então dar continuidade na leitura. Vamo-nos, chamou-nos o assistente. Nosso companheiro vai bem e dispensa-nos de maior colaboração. Saímos admirados com o exemplo entrevisto. Daí a instantes, Jerônimo conduziu-nos a confortável apartamento em moderno arranha-céu de elegante bairro. Entramos. No leito permanecia respeitável senhora de idade avançada, com evidentes sinais de moléstia do coração. Cercavam-na atenciosas 2 senhoras ainda jovens, que acumulavam de discretos cuidados. É nossa irmã Albina, explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Fez profissão de fé na Igreja Presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Nós já estamos vendo Albina, diferente dos outros 2, de uma posição social
mais elevada? Era médium e não sabia que era médium. Trabalhava pelo Cristo na linha dos evangélicos, em especial presbiterianos. Então aqui nós começamos a ver que a cidade de Nosso Lar não é uma cidade espírita, é uma cidade ecumênica, é uma cidade que atua em todas as áreas. O bem não está apenas dentro do espiritismo. Esta irmã, ela tinha um grande papel junto da corrente evangélica, levando amparo e recebendo amparo, doando e recebendo, ajudando e sendo ajudada. É isto que nós precisamos ter de convicção. Quando eu falo isto, eu não estou desmerecendo o espiritismo. O errado é eu querer prevalecer que a minha fé é a melhor. Eu não posso dizer que o espiritismo é a melhor religião, porque não é. Para o André é, mas às vezes para a pessoa do meu lado não é. O espiritismo me completa, mas pode ser que para a pessoa do meu lado não é. O maior equívoco que tem é nós querermos brigar por uma religião. Eu aceito a minha, mas eu aceito que a pessoa aceite uma religião diferente da minha. E aqui nós estamos vendo que a espiritualidade pouco importa se é espírita, católica, protestante, ateu, se não é nada, se crê em Buda, se crê nos muçulmanos, em Alá, não importa. O que importa é o bem que se fez. Nós ainda temos muito aquela ideia de que o importante é ser espírita, o importante é ser católico, o importante é ser cristão. Não, porque se Jesus precisar dos cristãos, a metade corre, na hora do testemunho, na hora da verdade. Eu sou cristão enquanto tudo está bem. Tivemos um exemplo na pandemia. Por quê? Porque quando tudo está bem é fácil ser cristão. Agora, quando eu sou convidado a dar o testemunho, testemunho de fé, testemunho de renúncia, e aqui já fala diferente dos outros dois. Aqui, Jerônimo fala que ela é filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Já está falando que ela tinha como espíritos colaboradores, espíritos de vulto de Nosso Lar. Não estamos falando de mais uma, para vermos o quanto que o bem, ele não tem rótulo, ele não tem essa discriminação que nós temos aqui, este pré-conceito, esta ideia equivocada de que por pensar diferente de mim não serve. Nós precisamos amadurecer o sentido religioso. E o espírita que prega que somente o espiritismo ajuda é um outro espírita desinformado, é um outro espírita antiquado, é um espírita parado no tempo, porque Leon Denis mesmo nos disse, o espiritismo não será a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então precisamos compreender que Allan Kardec ele nos traz uma fonte viva de ensinamentos que precisamos multiplicar, e somente numa comunhão sincera de pensamentos, com pensamentos e atitudes ecumênicas, teremos uma sociedade verdadeiramente cristã. Um outro ponto também, André, de tudo isso que você disse, que acredito ser fundamental, é que em nenhum momento, quando nós começamos a estudar o livro Nosso Lar, nós vamos ver que é uma cidade espírita. É uma cidade já de um plano de regeneração. Então, se alguém perguntar, Sérgio, nós estamos saindo do mundo de provas e expiações e vamos para o mundo de regeneração. O que é o mundo de regeneração? Eu digo para as pessoas, leem Nosso Lar ou estudem conosco o Nosso Lar, que está gravado capítulo a capítulo na nossa página do YouTube da TV A Caminho da Luz. Por que eu faço essa menção? Porque você pode estar aí nos vendo nesse momento pelo seu Face, porque às vezes nós publicamos também no Face. Esse material todo está na página da TV A Caminho da Luz. Então, em nenhum momento Nosso Lar diz que nós somos espíritas. Primeiro ponto, e é um ponto essencial.
O segundo ponto, num determinado momento, André Luiz cita que existem vários templos religiosos dentro de nosso lar, de acordo e respeitando as convicções de cada um. Eu sempre tenho o hábito de dizer que o Espiritismo é uma doutrina que nos dá uma visão maior, porque nos explica fatos que outras religiões não conseguem explicar. E nós possamos entender de uma maneira mais fácil através da reencarnação, através da comunicabilidade com os espíritos. Isso facilita a nossa condição para entender a mudança que deva haver dentro de nós. Então, olha, dentro dessas reencarnações programadas, nós estamos vendo o caso de Dimas, o caso de Fábio e agora o caso de Albina. Vamos perceber que no primeiro caso, ele é espírita. O segundo caso dá a entender que é espiritualista. Não dá a entender que é espírita. Ele pode ser um frequentador de alguma dessas condições, não é? Umbanda, quimbanda, candomblé, qualquer coisa dessa natureza. Mas tinha um coração muito grande. O terceiro caso, ela veio numa igreja presbiteriana. E um fato que nos chama a atenção é que ela veio numa condição de muita riqueza. E mesmo assim, nós vamos perceber que ela consegue conviver sem se afetar pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade. Vamos continuar a leitura para nós entendermos um pouco a história de Albina. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se buscava o rótulo das criaturas, não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos ou sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus, ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra e Albina, de semblante iluminado e feliz, ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam: Eunice, dá-me a Bíblia, desejo meditar um pouco. Ó, mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus! A dispneia se deu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal e de tal modo que Eunice, vencida, apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou-lhe-o. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura. Recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu-o pausadamente e em alta voz, terminando, exclamou comovidamente: agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praza aos céus, possamos todas nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus, assim seja. Aqui nós percebemos que
todos nós somos envolvidos pelos espíritos. A grande pergunta que fica no ar é: quais espíritos nos envolvem? Às vezes nós imaginamos que estamos sozinhos. Fisicamente eu até posso estar sozinho, mas espiritualmente estou sempre acompanhado. A escolha depende do rumo que eu quero imprimir. Essa nossa irmã, de convicção evangélica, não crendo na imortalidade como nós acreditamos, não crendo na interação espiritual como nós acreditamos, mesmo não crendo, não queria dizer que não era amparada. Ela abriu o Novo Testamento numa página sugerida por Jerônimo. Para ela foi ao acaso, obra do destino, sem qualquer importância. Então nós começamos a ver que a espiritualidade age sem esperar reconhecimento. Talvez é isso que falta um pouco para nós. Nós dependemos muito da motivação dos outros para nos motivarem. A espiritualidade trabalha silenciosa, como o rio trabalha silencioso, como os pássaros trabalham silenciosos, como a natureza trabalha silenciosamente. Talvez é isto que nos falta. Jerônimo foi, colocou a mão na destra daquela senhora, já com uma idade avançada, já com graves problemas até mesmo pela idade, mas não deixou o amparo, fez a parte, visitou. Ela nem estava percebendo que estava sendo visitada, ela nem percebeu que estava sendo socorrida, amparada, protegida, passou desapercebido, mas naquele momento ela sentiu a paz. Atribuíram a Jesus como sendo um milagre, como sendo um momento de muita lucidez. A filha Eunice tinha 2 filhas ao seu pé, a Eunice ficou encantada e atribuíram a Jesus, o que na verdade foram os prepostos de Jesus, que levaram um pouquinho de luz, um pouquinho de amparo nestes momentos derradeiros da mãe aqui na Terra. André, eu gostaria também só de fazer aqui um comentário que me chamou muito a atenção, né? É que nós percebemos quando ela abriu a Bíblia ao acaso. Eu me lembro que desde quando eu comecei a frequentar a casa de Chico Xavier, eu cheguei a ouvir Chico Xavier falar sobre isso e cheguei a ouvir muitos amigos de Chico Xavier falar sobre isso, que ele sempre pedia para as pessoas abrir o Evangelho ao acaso. Depois teve um grupo no movimento espírita que diz, olha, se a gente ficar abrindo ao acaso, o Evangelho vai viciar. Por isso que em casa nós temos Evangelho espiral, para não viciar o Evangelho. Agora, essa questão de viciar também, isso é muito relativo. Eu vou pedir para o André contar rapidamente uma história que eu sempre ouço ele contar de Chico Xavier, quando ele ia fazer uma visita, e ele abriu o Evangelho ao acaso e começou a cair repetitivamente. E a lição que o Chico deu foi muito interessante. Lembra dessa história, André? Lembro, está narrado no livro Notáveis Casos de Chico Xavier, do seu amigo, médico Dr. Oswaldo de Castro, que estudou com Valdo Vieira em Uberaba, e era de uma turma mais velha, conheceu o Chico no último ano de faculdade, quando o Chico mudou para Uberaba, em 1959. Tanto é que foi o Oswaldo de Castro quem o Chico confiou organizar em São Paulo a uma de suas operações importantes. E o Oswaldo de Castro, ao sábado, participava da peregrinação, em que eles saíam na antiga vila do Pássaro Preto, levando alimento, levando mantimento, levando cestas básicas, e sempre faziam o evangelho no lar nas casas que paravam. E na primeira semana que foram, caiu sobre o perdão. Na segunda semana, na semana seguinte, mesma página, perdão. E na terceira semana caiu sobre o perdão novamente. O dono da casa, um homem muito simples, um homem sem qualquer título acadêmico, sem qualquer grau de escolaridade, diz assim: olha, Chico, hoje eu compreendo
o porquê que a mensagem caiu pela terceira vez sobre o perdão. Na semana passada, logo que o Senhor foi embora, o meu genro entrou embriagado em casa. Estava portando uma arma e veio na minha direção para me dar o tiro. Só que como ele estava altamente embriagado, ele errou o tiro. Deu tempo de eu fugir. Hoje eu compreendo que eu acertei. Eu perdoei por aquela atitude impensada que ele havia cometido para comigo. Vamos então continuar a leitura? As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Era a dedicada amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa, com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou. Reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Todos somos de parecer que deva ser chamada a nossa esfera com urgência, para receber o prêmio a que fez jus. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo, com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente, até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. Então nós percebemos que quando estava André Luiz e Jerônimo percebendo o envolvimento das duas filhas com a mãe, entrou uma senhora em espírito, já desencarnada. E ela estava ali com o papel de velar por aquela irmã. Mas só que aquela irmã tinha necessidade de ficar mais algum tempo na crosta. Relembremos que a nossa existência, ela pode ser prorrogada, como ela pode ser antecipada. O suicídio inconsciente, quem come, quem tem uma alimentação equivocada, quem tem pensamentos destrutivos, quem está preso no ódio, no rancor, no ressentimento, na amargura, tudo isto faz com que tenhamos um esgotamento orgânico e espiritual maior do que o comum. Eu posso chegar deste modo num tempo menor no mundo espiritual. Então nós vemos que a existência, ela é um livro aberto, em que os capítulos vão sendo escritos conforme as necessidades e as suas repercussões também. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida, mas, reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Então aqui, André, praticamente eles encerram o caso de Albina, porque ela já estava amparada e houve um pedido para que ela ficasse mais alguns meses ligada ao corpo, porque logicamente tinha que resolver alguns problemas. Um outro ponto também, André, é que no livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, ele comenta uma cena muito interessante. Quando a pessoa está moribunda, qual é a ação dos familiares? Ora para que aquele espírito fica mais tempo no corpo. Isso é uma grande maldade de nossa parte. Nós criamos uma tela redentora que envolve aquela pessoa e não consegue fazer o desligamento. Os espíritos amigos, o que eles fazem?
eles fazem com que a pessoa, num determinado momento, tenha uma melhora, é o que a ciência chama de melhora da morte, e em seguida, quando a família relaxa dizendo, graças a Deus a pessoa ficou boa, naquela noite eles não oram por aquele momento, eles afrouxam um pouco os pensamentos e a espiritualidade então aproveita para começar o desligamento dos laços fluídicos. E um outro ponto interessante que eu achei também foi que André Luiz estranhou que Jerônimo não sabia da decisão que a irmã está mencionando, que ela havia tido uma prorrogação no seu tempo, que ela tinha a prorrogação de ficar mais alguns meses, que isso também é possível. O Chico conta que ele, por exemplo, teve 3 ou 4 prorrogação do seu tempo, né? Vamos agora então caminhar para o quarto caso. Varávamos em breve larga porta de movimentado hospital, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam, umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas, prevenindo talvez mais a mim que aos demais companheiros. O dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Aqui nós já estamos começando a ver como é que é o lado físico e o lado espiritual de um hospital. Por não termos a clarividência, por não termos a vidência, por não termos a dupla vista, nós não conseguimos associar o duplo e vemos geralmente aquela movimentação natural que tem no nosso plano. Quanto maior a cidade, maiores são os leitos, maiores são as UTIs, maiores são os hospitais. O que nós percebemos com isto? Que do outro lado, um hospital também é um pronto-socorro para a espiritualidade. Então é sempre um local consagrado à enfermidade, seja nesse plano, seja no outro. E o que André Luiz percebeu que realmente deva nos chamar a atenção? É de que havia 2 grupos de espírito nesse grande movimento espiritual que tinha. Alguns tratavam-se de espíritos bons, outros tratavam-se de espíritos obsessores. E isso lhe chamou a atenção. Então, cada doente era acompanhado por um ou mais espíritos, de acordo da sua condição espiritual que ali ele se encontrava. Isso foi uma das coisas que me tocou profundamente nessa leitura, a ponto de que ele começa a levar o pensamento para outro campo e Jerônimo diz: André, se atente ao trabalho, para que ele não pudesse desviar o enfoque da atividade pela qual eles foram naquele hospital. Vamos continuar a leitura. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, a cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida, indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos nosso velho Cavalcante, é virtuoso católico romano
espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência cheia de belos sacrifícios. Fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Findo ligeiro intervalo, adiantou-se Bonifácio, informando: a intervenção no duodeno foi marcada para amanhã, nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou: assisti-lo-emos no instante oportuno. Então aqui nós estamos agora vendo o quarto personagem. Até agora, 3 homens e uma mulher. E veremos que o quinto caso também é de uma mulher. Aqui é o primeiro caso em que o doente não está na casa, ele está no hospital. Dá a entender que também é uma pessoa muito simples, materialmente falando, foi católico, ou nessa altura ainda não havia desencarnado, era católico, procurava pautar a sua vida na renúncia material, fazendo com que os seus familiares não dessem importância a ele, porque não tinha a mesma convicção deles em termos materiais, estava naquele hospital sozinho, fisicamente falando, como um indigente, espiritualmente estava amparado pelo espírito de Bonifácio, que estava tutelando. E ali Bonifácio informou que no próximo dia Cavalcante iria operar o duodeno, ia passar por uma intervenção. E Jerônimo dá mostras de que já conhecia o procedimento e a sua repercussão natural. Esses 5 casos são ligados a nosso lar, por isso da familiaridade. São 5 espíritos que tiveram as suas reencarnações projetadas pela colônia espiritual de nosso lar, mais especialmente pelo departamento reencarnatório. Por isso que estavam sendo amparados pela mesma equipe espiritual. Um outro ponto importante é quando ele menciona participava ativamente da Igreja Católica Apostólica Romana. Ou seja, era um católico. Tinha bens, não tinha um apego aos bens a ponto dos filhos, com certeza, pelo que está aqui, ter colocado ele num asilo, que naquela época era chamado de asilo. Hoje é chamado de casa de repouso. E ele então passou mal do duodeno e foi levado para o hospital, às pressas, para uma cirurgia. Então nós vamos perceber que isso é muito comum. Esses espíritos que passam por esse desapego ao materialismo, eles são muito recriminados, principalmente por parte da família. Eu queria chamar a atenção também, André, para as pessoas, que nós vamos ver 5 casos de criaturas que foram preparadas em nosso lar e que tiveram o chamado um êxito na sua reencarnação. Ou seja, eles viveram plenamente segundo a programação que lhe foram estabelecidos. É diferente, por exemplo, do segundo livro que nós estudamos, Os Mensageiros, que também eram pessoas que tiveram o chamado reencarnação programada e eles falharam quando estiveram aqui, pelo sexo, pela vaidade, pelo orgulho, por vender a mediunidade. Então nós vamos perceber que todos eles se encontram no patamar de espíritos que vieram de nosso lar, mostrando que alguns tiveram êxito e que alguns não tiveram êxito. Vamos continuar a leitura. Obedecendo-lhe as recomendações, fiz
aplicações magnéticas, detendo-me em particular sobre o aparelho digestivo, da glândula parótida ao reto, observando, além da ulceração duodenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcanti era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era, sem dúvida, o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio, inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante, os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. E muito embora o abandono a que foi votado tenha o pensamento afetuoso e em excessiva ligação com aqueles que ama, semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Então aqui nós já vemos um quadro totalmente diferente, por exemplo, de Fábio. Fábio, ele já preparava os seus filhos, ele já preparava a sua esposa. Aqui nós vemos Cavalcanti, que era um espírito que tinha qualidades morais, tinha amor no que fazia, mas não se preparou convenientemente para a morte física. Era assediado pelos familiares desencarnados, não eram por obsessores, eram por familiares desencarnados, mantinham um amor excessivo por aqueles que ele amava, e isso gerou grandes desequilíbrios. Tanto é que dos 4 até então, era o único que não percebia a espiritualidade, era o único que relutava com a morte, era o único que estava invigilante. É verdade também que era o único que estava no hospital. E o clima espiritual de um hospital não é o mesmo que de uma casa. Aqui nós já temos um problema mais agravado. Porém, Cavalcanti também não se ajudava. E vamos ver no decorrer dos próximos capítulos o quanto foi difícil a desligação do corpo físico para o corpo perispiritual, o quanto que ele relutou. Sim, concordou Jerônimo. Entendemos a luta, a deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma em circunstâncias como esta. Conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Aqui, André, ele então encerra praticamente a condição de Cavalcanti, apesar dele não ter aquela sensibilidade de sentir a presença de amigos espirituais, Bonifácio, que é o seu amigo espiritual, se emociona de ver o quanto Deus é Pai, o quanto Deus é bom. Porque ele que estava acompanhando Cavalcanti sabia que Cavalcanti, durante toda a sua existência, foi um homem bom. Ele não desenvolveu as suas condições espirituais, mas ele era um homem bom,
desapegado das coisas da matéria, ajudou muitas pessoas. Apesar de ser fervoroso no campo religioso, ele era um homem que procurou, no dia a dia, viver o Evangelho. Com todas as suas limitações, é verdade, mas ele se tornou esse homem desapegado. Apesar da família ter colocado ele numa casa de repouso, em nenhum momento ele sentiu raiva para com os familiares, que isso é muito comum. Nós que às vezes vamos visitar as casas de repouso, é comum nós vermos aqueles velhinhos, no bom sentido falando, chorando. Cadê meu filho? Cadê minha filha? Cadê meus netos? Que já fazem meses, anos que não vêm me visitar. Corta o coração. A pessoa começa a contar a sua história e começa a mostrar que teve recursos financeiros. Hoje, o filho ou a filha, o marido ou a nora, os netos estão gastando dinheiro daquela pessoa que muitas vezes se privou de tantas coisas para deixar para os filhos, e os filhos acabam no chamado ingratidão filial, faz com os pais esse grande crime, essa grande atrocidade. Só que ele teve uma grande vantagem, ele não se revoltou, ele continuou amando os seus familiares. Agora nós vamos para o último caso para as nossas reflexões. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas, em nome de Jesus. Defrontava-nos de louvável instituição espiritista cristã, onde se sediava a compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente, reconhecia-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Abraçou-nos um a um, com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, nossa querida Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constitui abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali, acariciando-a. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra, contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades, dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a, afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo.
Disse a médium em tom comovedor: e estou pronta desde muitos anos. Roga ao Divino Senhor, me revele o caminho. Não deseja adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador, todavia. Aqui nós vamos ver o quinto e último caso que eles vão acompanhar. Então tivemos o Dimas, o Fábio, a Albina, o Cavalcante e agora a Adelaide. A Adelaide era uma dirigente espírita, tinha uma instituição que ajudava as crianças e tinha como um dos mentores espirituais daquela casa, Dr. Bezerra de Menezes, que carinhosamente a assistia pelos elos que nutriam de um passado. Nós sabemos que o Dr. Bezerra é um trabalhador incansável no mundo espiritual. Ele é um trabalhador que, por onde temos andado, temos notícia do seu dedo de amor, de bondade, de carinho. Ele próprio, ou legiões de espíritos que trabalham sob a sua orientação. Dos 5 casos que vamos acompanhar, ela era que tinha um grau espiritual mais elevado. Era a que trabalhou mais em termos de renúncia, em termos de sacrifício, e ela já estava altamente preparada para o dia do seu desencarne. Quando eles chegaram no quarto, acompanhados por Dr. Bezerra, Dr. Bezerra não viu nem Jerônimo, não viu André Luiz e não notou aquelas 2 entidades que estavam velando por ela. O único espírito que ela viu foi de Dr. Bezerra. E ali ela diz que já estava pronta, ali ela diz que confiava na proteção divina, nos desígnios do Pai, e que o que fosse para ser, ela aceitaria com muito amor, com muita tranquilidade. Muitas pessoas podem estar se perguntando, já que ela tinha a vidência ou a clarividência de ver o Dr. Bezerra, por que ela não estava vendo aquelas outras 4 pessoas que estavam naquele quarto? As 2 jovens que estavam velando por ela e a figura de Jerônimo e de André Luiz. Quando nós estudamos a clarividência, a mediunidade e visão, quando nós estudamos a dupla visão, é quando o espírito do médium tem uma visão total de tudo aquilo que está no ambiente. Então ele passa a ver tudo o que está acontecendo naquele lugar. E existe o chamado a vidência limitada, que é quando os espíritos mostram para a pessoa apenas aquilo que eles querem que a pessoa veja. Então ela tinha essa mediunidade chamada mediunidade limitada. Ela conseguia apenas enxergar a figura do Dr. Bezerra que estava se apresentando a ela e queria que ela visse e queria que ela conversasse com ele. Então ela agradece ele, porque esse caso é o único que ela não está doente. É a velhice mesmo, é os órgãos que vão se enfraquecendo e ela já sabia que estava se desligando. Ela era uma pessoa que morava numa casa onde ela constituiu como se fosse uma creche, onde tinha muitas crianças que ali moravam e ela era responsável por tudo aquilo. Mas já tinha deixado tudo organizado porque sabia que estava prestes a desencarnar. Não pôde continuar. Emoção profunda estrangulava-lhe a voz. E logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela, com intimidade paternal. Afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista: já sei, você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo o seu devotamento materno, a obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma,
autorizou o seu repouso. Confie a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice de sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta saudades em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Adelaide pousou no benfeitor, os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu. Sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos. Como sentinela fiel, na fortaleza da fé viva, ensinou aos que lhe cercavam o caminho, todas as lições do bem e da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite. Agora na humanidade, nossa abençoada e grande família, quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para seu coração o prêmio final. Coragem, muita coragem e fé. A respeitável irmã sorriu, quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do Instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. O venerando médico dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que diziam respeito à nossa missão, enquanto nos retiramos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade à permuta de ideias. Então aqui nós vemos o Dr. Bezerra esclarecendo a Adelaide, para que ela não tenha preocupação, que a parte dela foi feito, só que ela já estava num veículo carnal limitado. A idade nos impõe limitações, fragilidades, a idade nos impõe limites, e ela não estava preocupada com ela estava preocupada com o futuro da família, com o futuro dos amigos, com o futuro daquelas crianças, com o futuro da instituição. E Dr. Bezerra diz, a tua parte foi feita. Agora é momento de passar a responsabilidade para uma outra pessoa. Não vai ficar perpetuamente, o trabalho não é apenas seu. Limpe o cálice da emoção. Permita que Jesus aflore em seu coração. Permita que uma nova fase inicie para você. Então, Dr. Bezerra era, ao mesmo tempo, firme, era amoroso, fraterno, como um pai mesmo, abraçando aquela criatura, abraçando Adelaide, que durante muito tempo serviu de instrumento, e ele com toda a paternidade acariciava, abraçava e estimulava neste momento derradeiro. Aqui também demonstra um pouquinho que a grande maioria das pessoas que trabalham nas instituições se assemelha a Adelaide. É um pouco daquele apego que nós passamos a ter pela instituição. Então, o Dr. Bezerra precisa colocar naquele momento palavras de estímulo para que ela se desapegue. O que ela tinha que fazer pela instituição, ela já fez. O exemplo que ela tinha que dar, ela já deu. O que ela tinha que ter feito, ela já fez. Agora cabe às pessoas que vão assumir dar continuidade.
Ainda existe aquele apego das criaturas pelas instituições. Nós notamos isso nitidamente. No caso dela, não era aquele orgulho, aquele egoísmo, não, mas ela tinha aquele apego que ela não conseguia se libertar. Então aqui nós estudamos no capítulo de hoje os 5 personagens que foram estudados. Então nós vemos o caso de Dimas, ele era médium espírita. Depois nós vimos o caso de Fábio, que era espiritualista, mas fazia um trabalho muito bom no campo do auxílio ao próximo, né, conversando com seus 2 pequenos filhos. Depois nós vimos o caso de Albina, que participava da igreja presbiteriana, morava num apartamento muito luxuoso, mas aproveitou muito a sua encarnação para ajudar e para continuar o seu trabalho de auxílio aos carenciados e, ao mesmo tempo, se libertando das amarras do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Tivemos o caso de Cavalcante, que é um caso daquele homem que era católico, apostólico romano, que havia se desfeito de todos os seus bens, não tinha muita importância com os bens e, por conta disso, os filhos colocaram ele numa casa de repouso. E nós percebemos que ele, mesmo assim, não se revoltou, dando um grande testemunho da condição espiritual e moral que ele havia alcançado. E o último caso, Adelaide, uma dirigente espírita que dirigia uma creche, morava dentro da creche e ela então estava sendo atendida no final da sua vida pelo nosso querido, amado e respeitado Dr. Bezerra de Menezes, que orienta ela para que ela se desapegasse do cargo, da sua condição e que Jesus estava chamando ela para o descanso necessário do espírito após uma grande jornada no corpo físico. Nós vamos deixar o nosso WhatsApp, 19 997 782794. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, deixe o seu like, o seu comentário no vídeo, compartilhe e se inscreva na nossa página. Nós vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna, um livro que nos emociona, porque nós muitas vezes nos colocamos no lugar desses personagens. Agradecemos a nosso Chico Xavier pela sua coragem na década de 40 de trazer uma obra tão profunda e que nos explica tanto sobre a vida após a morte. Um beijo carinhoso. Que Jesus nos ilumine e nos guarde hoje e todo sempre. Muita paz a todos.